Sabe aquela ideia de que a gente tem uma vida normal e uma vida de igreja? Pois é. E se essa separação não existisse de verdade? É sobre isso que vamos conversar hoje, um conceito poderoso de que, para uma fé genuína, não existe vida secular. Então, a grande questão é essa, né? Será que a vida funciona com um botãozinho que a gente liga e desliga? Tipo, agora estou no modo espiritual e agora estou no modo secular? É uma pergunta que mexe com a base de como vivemos a fé no dia a dia. Bom, para a gente entender bem o problema, vamos primeiro olhar para esse conceito que a fonte que analisamos chama de a vida dividida. Olha só como isso funciona na prática. De um lado, a gente coloca as coisas espirituais, orar, ler a Bíblia, ir para a igreja. E do outro, bom, todo o resto, trabalhar, estudar, descansar. Muita gente vive assim, sabe, quase que no automático. Mas a provocação aqui é, e se essa divisão for justamente o que impede uma fé de ser completa? E aí a gente chega no ponto central de toda esta análise. O material que usamos como base é bem direto nisso. Para um verdadeiro discípulo de Jesus, essa divisão, ela simplesmente não existe. É uma afirmação forte, né? E agora a gente vai mergulhar no porquê disso. E essa ideia de que a separação não existe nos leva direto para a próxima parte, que a fonte chama de um engano moderno. Olha, e aqui o material não pega leve não. Essa divisão não é tratada como um errinho qualquer, mas sim como um dos maiores enganos do cristianismo moderno. É pesado. E a gente precisa se perguntar por que essa forma de pensar é vista como algo tão perigoso. A raiz do problema, segundo a análise, é que essa mentalidade de dividir as coisas não vem do Evangelho. É como se a gente desse para Deus só um espacinho na vida, uma caixinha, sabe? Talvez o domingo de manhã e o resto da semana. O resto fica sob nosso controle. O resultado disso? Uma fé que acaba sendo superficial, que não transforma de verdade. Ok, então se a vida dividida é o problema, qual seria a solução? Bom, a resposta está no que a fonte aqui chama de o chamado radical. E a solução começa por a gente ressignificar uma palavra-chave: discipulado. Não é sobre uma atividade que a gente faz ou um item para ticar numa lista. É muito mais profundo. É uma transformação completa da existência. Não é uma parte da vida, é a vida em si. E aqui a gente toca no coração da questão. A entrega que Cristo pede não é parcial. Ele não está pedindo momentos de devoção, uma fração do nosso tempo. Ele exige a vida inteira, a totalidade da nossa existência. Mas como isso funciona na prática? A fonte destaca 3 ações contínuas. Primeiro, negar a si mesmo, ou seja, abrir mão do controle. Segundo, tomar a cruz, que é abraçar o custo de ser um discípulo. E terceiro, o ponto-chave, segui-lo. E não é de vez em quando não, hein? É diariamente, em tudo. Beleza, tudo isso é bem radical, muito bonito, mas e no dia a dia, como isso funciona? Vamos ver agora em fé na vida diária. É aqui que a teoria vira prática. Com essa fé integrada, o trabalho deixa de ser só um emprego e vira um campo de serviço e testemunho. A família se torna um espaço para a gente manifestar o caráter de Cristo. Até as rotinas mais simples ganham um propósito eterno. Porque tudo, absolutamente tudo, passa a ser feito para a glória de Deus. Então, a virada de chave é essa, é uma mudança de perspectiva. Deus deixa de ser só uma parte da vida, lá na periferia, e passa a ser o centro absoluto de tudo. A vida inteira começa a girar em torno dele. Imagina a vida como uma casa. A fé, nesse caso, não é um quartinho separado onde a gente entra só de vez em quando. Não. A fé é a fundação, é o alicerce sobre o qual a casa inteira é construída. Ela não é um compartimento, é a essência que está em cada parede, em cada tijolo. E tudo isso nos leva para uma conclusão bem poderosa, que a gente pode resumir em 3 palavras: uma única vida. Lembra daquela comparação no começo? Vamos olhar para ela de novo, mas agora com tudo isso em mente. De um lado, tem a identidade dividida, o eu espiritual e o eu comum, que mal se conversam. E do outro, a vida rendida, onde só existe uma identidade, unificada em Cristo. A jornada toda do discipulado é sair da esquerda e chegar na direita. Então, a diferença fundamental é esta. Um cristianismo autêntico não se resume a rituais com hora marcada. Ele se revela em uma vida inteira governada pelo Espírito de Deus, a cada momento, em cada decisão.
E a gente termina com essa verdade que de fato pode transformar tudo. Para quem pertence a Cristo, não existe vida secular. Existe apenas uma vida. Uma única vida, totalmente imersa em Deus, vivida para sua glória em todas as coisas. A pergunta que fica no ar para reflexão é: a vida que estou vivendo hoje, ela se parece mais com uma identidade dividida ou com uma vida completamente rendida?